Por que os brasileiros têm tanta dificuldade quando o assunto é guardar dinheiro? É isso que nós vamos discutir e entender neste vídeo. Se você ainda não me conhece, meu nome é Luiz Gustavo Martinez, eu sou educador financeiro e desde 2010 eu venho estudando não só o mercado de finanças, como também a questão dos comportamentos através das finanças comportamentais e da neurociência. Tudo que nós trazemos aqui neste canal é embasado cientificamente, não é nada de achismo e nada de chutômetro, tá ok? Então vamos lá, vamos entender por que os brasileiros não conseguem guardar dinheiro. Olha só que interessante. Pesquisa do raio-x do investidor feito pela Ambima mostrou que a maioria dos brasileiros não investe simplesmente porque não sobra dinheiro após os gastos básicos de subsistência. Como o nosso país é um país extremamente pobre, dá para você compreender isso totalmente. E a principal razão é a renda baixa em relação ao custo de vida. Então, primeiro você tem a pressão inflacionária e o custo de vida. Então, é moradia, alimentação, saúde, transporte. Isso acaba consumindo praticamente 100% ou até mais da renda familiar. E aí você acaba entrando na questão do endividamento. Segundo, falta de margem para erro. Então, para grande parte das pessoas, poupar não é uma escolha de cortar o cafezinho ou fazer um ajuste aqui e ali, mas sim deixar de pagar uma conta básica do mês. Senão, não tem como sobrar dinheiro. E terceiro, aquele endividamento operacional que a gente chama, porque muitas pessoas acabam usando o crédito do cartão de crédito, do cheque especial, para cobrir as despesas essenciais. Quando elas não conseguem arcar com seus compromissos, elas acabam recorrendo aí ao cartão e ao cheque especial. E aí esses juros acabam se formando aí uma bola de neve para que elas não consigam adequar a sua situação financeira. Então, saindo dessa seara das pessoas muito pobres, se a gente for para a classe média, média alta e alta, então que são pessoas que eu considero aí que ganham acima de R$ 4.000, R$ 5.000, o seu bloqueio para poupar é totalmente outro. Tá? São fatores comportamentais e de psicologia humana. E aí você tem algumas armadilhas comuns que atingem a todos nós. Primeiro, você tem o desconto hiperbólico. O que é o desconto hiperbólico? Ele é a busca pela recompensa imediata. Você entende que o seu cérebro ele prioriza o prazer presente em vez da segurança futura. Então, trocar uma satisfação hoje, um jantar, uma compra, troca de telefone, por um benefício daqui 20 anos, exige um esforço, um gasto de energia muito grande. E isso vai contra tudo aquilo que o nosso corpo aprendeu durante toda a nossa evolução. O segundo aspecto é a inflação do padrão de vida. Conforme a renda vai aumentando, você tende a aumentar as suas despesas, na mesma proporção ou até mais do que você gastava antes. Então, se você não tiver um planejamento claro, uma situação que você tem uma estratégia, qualquer aumento salarial, seu 13º, um bônus que venha, são rapidamente absorvidos por uma troca de carro, uma troca de casa por uma casa de mais alto padrão ou até o seu estilo de vida, mais opções de lazer, coisas de mais qualidade. Isso é normal do ser humano buscar isso. Só que isso acaba inflacionando o seu padrão de vida. E o terceiro, que também é muito perigoso, é o efeito status. O efeito status nada mais é que aquela pressão social para mostrar um determinado padrão de vida que acaba consumindo o seu capital. Geralmente a pessoa não pode arcar com aquilo, mas para mostrar para os outros, para poder trazer admiração para ela, e aí o dinheiro que deveria ir para a construção de um patrimônio, o verdadeiro patrimônio que vai gerar a verdadeira riqueza, acaba sendo consumido em coisas fúteis, muitas vezes bens que ela não tem condições de adquirir naquele momento. Ela até poderia ter, mas lá na frente. E ela antecipa esses sonhos e esses desejos. E aí, qual é o segredo da minoria? Que na verdade não é um segredo, né? Enquanto a maior parte das pessoas tem a renda menos gastos, e aí o que sobra, se é que vai sobrar, acaba sendo usado para investir, as poucas pessoas que conseguem
poupar, elas entenderam que na verdade o cálculo aqui é renda menos investimento é igual o que resta para você gastar no final do mês. O que significa isso? Você recebe o seu salário e já tira a parte dos investimentos. Então o investimento vem antes do compromisso com os gastos mensais. E aí o que sobra, aí sim vai para você enquadrar no seu padrão de vida. Então isso é uma coisa muito básica, mas que as pessoas têm muita dificuldade de compreender. Por quê? Primeiro porque socialmente o que as pessoas pregam é totalmente contrário. É você ter uma vida aí de luxo, de ostentação muitas vezes, e não aquela vida de investimento, de você conseguir aí guardar para a sua liberdade financeira. E aí nós vamos entender aqui a grande diferença das pessoas que conseguem guardar e investir o dinheiro de forma consistente, ou seja, mês a mês, né, poupando ali, investindo mês a mês. Raramente ela depende só da sobra no final do mês. Elas veem o dinheiro de uma forma diferente. A lógica estrutural ela é diferente. E é isso que nós vamos ver aqui. Por exemplo, a maioria foca na reação e quem poupa foca na estrutura. O que significa isso? Por exemplo, a estratégia. A maioria pensa assim, tenta economizar o que sobrar no final do mês, aquilo que a gente falou, se sobrar. E aí fica difícil, porque geralmente você vai arrumar alguma coisa para gastar o dinheiro. A gente está sempre querendo alguma coisa, está sempre desejando algo. E se você pensa dessa forma reativa, nunca vai sobrar dinheiro no final do mês. Já quem poupa, separa a fatia assim que o dinheiro cai na conta. É o que a gente chama do pague-se primeiro. É o seu boleto, é o mais importante. Depois, visão do dinheiro. A maioria faz o quê? Enxerga o dinheiro como meio de troca imediata, apenas no consumo. Elas focam no consumo. Agora, quem poupa enxerga o dinheiro como recurso para gerar mais liberdade e segurança futura. O que significa isso? Que a pessoa vê o dinheiro como uma forma de eu tenho que separar uma parte para que isso possa render e me gerar mais dinheiro. Para que eu tenha essa liberdade financeira, eu tenho que ter essa reserva trabalhando para mim. Então a pessoa coloca o dinheiro para trabalhar para ela. Ela não simplesmente vai lá e consome tudo. Depois, reserva de emergência. É aquela reserva que você deve ter para quando se tiver uma emergência. Então, perda de um emprego, algum problema sério aí na sua vida, você consegue não ter que correr para cartão de crédito, para cheque especial. A maioria não possui reserva de emergência. E quem poupa entende que ela mantém uma margem segura em renda fixa de liquidez diária. Isso aqui é importante porque ela pode retirar quando ela quiser. Liquidez simplesmente é eu consigo retirar no dia seguinte, assim que eu precise. Isso faz muita diferença, porque evita que você entre naquele ciclo das dívidas. Depois, educação financeira. A maioria aprende por tentativa e erro ou conselhos informais. Ela pede o conselho de um amigo ou de alguém que ela vê ali que está indo bem na vida, que está parecendo que está evoluindo, ela vai lá e pede os conselhos, pede aquelas famosas diquinhas. E não é assim que funciona. Agora, quem poupa entende que buscar compreender os conhecimentos básicos de, por exemplo, juros compostos, inflação e outros, é o que vai dar para ela essa educação financeira. Ela vai desenvolvendo esse conhecimento. Ela busca ali encurtar seu caminho através da educação. Agora, para você ter esse pensamento diferente que molda as pessoas que conseguem poupar e investir, você tem que desenvolver algumas habilidades. Habilidade é algo que você consegue adaptar, você consegue aprender e colocar em prática. Então, aqui são três também muito simples. Paciência, que o sucesso financeiro vem com o tempo. Então esqueça aquele mantra que você ouve aí direto no YouTube aparece, fique rico em 5 anos, fique rico em 2 anos. Isso não existe. Investir é um processo de paciência, é 10, 15, 20 anos, tá? Às vezes até mais, dependendo do quanto você tem condições ali de aportar e como é que é o seu custo de vida. Segundo, estratégia. Você precisa aprender a se planejar. E o que é o planejamento? Ele começa desde como eu vou gastar o meu dinheiro, então o que é importante para mim e para minha família, e o que eu posso abrir mão aqui que nem faz tanta diferença assim. As pessoas muitas vezes confundem isso, as necessidades com os desejos.
E aí é que começa o problema. E aí você aprender também a investir e fazer isso cada vez mais de uma forma assertiva, de acordo com o objetivo que você busca. E terceiro, claro, a disciplina. Então, quem guarda R$ 400 hoje e depois fica 3 meses sem guardar nada, vai ter no final do ano R$ 1.200. Ela sempre vai ter menos do que aquela pessoa que guarda metade, R$ 200, mas faz isso todos os meses. No final do ano, essa pessoa vai ter R$ 2.400. Ou seja, mesmo aportando metade, ela vai ter o dobro do patrimônio em um ano da primeira pessoa. Isso é muito importante, isso é a disciplina. As pessoas têm muita dificuldade de entender isso. Depois, construir essa estrutura do que eu chamo do PED, que é paciência, estratégia e disciplina, a gente ensina no nosso curso Planejamento Financeiro Inteligente, tá? Lá tem toda uma estrutura para te pegar pela mão e ir te ensinando o passo a passo para você construir esse sistema. Se você tiver interesse e quiser saber mais, eu vou deixar o link aí nos comentários. Agora, o processo para você conseguir sair dessa roda em que a maioria dos brasileiros vive, que elas vão acabar vivendo de esmolas do governo ou de terceiros, é você conseguir alcançar a sua liberdade financeira. E esse processo, ele é simples, ele não é difícil. Só que ele exige esforço. E pouquíssimas pessoas têm realmente essa entrega de ter esse esforço para conseguir alcançar os resultados. Agora, o que eu posso dizer para você é que os resultados desses esforços, né, valem muito a pena. É a diferença entre você viver de uma aposentadoria e do INSS, né, que na média está em um salário e meio, R$ 2.400, para a construção da sua própria aposentadoria, onde você vai ter aí 5, 8, até 10 mil reais por mês ou mais. E agora, para trazer um exemplo bem simples e fácil de compreensão, eu trouxe aqui a diferença entre uma estratégia e uma estratégia assertiva, ou seja, aquela que você tem mais efetividade. Então, qual que seria a estratégia ampla, geral, que muita gente faz, que não é errado, mas você vai demorar mais tempo, tá? Por exemplo, você vai investir R$ 2.000 do seu 13º todo ano. Só isso, você só vai investir o seu 13º. Então vamos supor que você vai lá, recebe R$ 2.000 de 13º e começa, todo ano você vai lá e coloca. 30 anos fazendo isso consistentemente, você vai ter o montante aí acumulado de R$ 328.988. Então veja que você colocou, na verdade, de dinheiro 60 mil e os outros 268.988 vieram dos juros acumulados. Só isso aqui já mostra o poder dos juros compostos. Agora, olha só que interessante. Se você pegar, além do 13º salário todo ano, esses 2.000 que você vai lá investir, todo mês você separe aí que seja R$ 200, estamos falando de R$ 200, hein? Não é muita coisa. Você vai ter, depois dos mesmos 30 anos, um valor de R$ 780.893. Ou seja, você conseguiu, só com esses 200 mensais a mais que você colocou ali, além do 13º, 137% a mais de patrimônio. Então essa estratégia assertiva, como eu chamo, ela é muito mais poderosa. Entenda que não é sobre colocar muito dinheiro, colocar um capital absurdo, porque as pessoas começam, mas isso não se sustenta. Por que que não se sustenta? Porque além de fazer esses aportes, além de você pensar em poupar e investir, você também tem que viver. Então não adianta nada você chegar lá na frente e falar, beleza, consegui aqui 1, 2, 3, 5 milhões. Só que você olha para trás, você está com 70 anos e você não viveu. Você não passeou com a sua família, você não fez o que vocês gostam, você não teve vida. É o dinheiro pelo dinheiro. E isso não é assim que funciona. É isso que eu quero que vocês entendam. Tem muita gente aí que prega isso. Ou ela prega, você tem que viver tudo agora e não precisa guardar dinheiro para amanhã, ou não, você não pode viver agora, você tem que guardar dinheiro para só viver daqui 20, 30 anos. Não é isso, é o equilíbrio que eu sempre prego aqui e que é o que a gente ensina tanto no canal quanto no nosso curso Planejamento Financeiro Inteligente. Você ter esse equilíbrio entre saber o que é importante para vocês e que você não pode abrir mão dos prazeres de hoje que realmente façam sentido para sua família. Eu não estou falando de você ter ostentação, de você ter coisas absurdas que você não tem condições de ter hoje. E aí você fazer esse planejamento para, da mesma forma como você vive
razoavelmente bem hoje, você consiga guardar dinheiro para que no futuro você continue tendo esta vida ou até conseguir uma vida ainda melhor. Porque você vai precisar, porque com a terceira idade a gente sabe, aumentam os gastos, aumentam os seus custos e aí a coisa fica complicada quando você não faz esse planejamento. Então você vê que é uma coisa bem básica, não tem muito segredo. Só que os brasileiros têm muita dificuldade, por quê? Porque eles, primeiro, não sabem definir como está o seu custo de vida. Quando você pergunta para as pessoas não sabem nem o quanto elas gastam todo mês. E aqui, de novo, eu não estou falando daquelas pessoas que vivem naquela linha da pobreza que realmente é difícil, que não vai sobrar. Eu estou falando de pessoas que ganham 4, 5 mil reais ou mais e que ainda assim não conseguem guardar. Eu conheço pessoas que ganham 20, 30, 40 mil reais e acredite, não consegue guardar nada ou até entra em dívidas, porque quer manter um padrão de vida que é totalmente fora da sua realidade de hoje. E essas pessoas teriam totais condições de construir uma vida maravilhosa. Era só diminuir um pouquinho o padrão de vida e conseguir poupar um dinheiro aí a mais. Então, se você entender isso, você vai acabar zerando o jogo. Não tem muito segredo, tá? Só que é o básico bem feito que eu falo. É você pegar esse pede paciência, estratégia e disciplina, aplicar, ter um sistema, construir um método para que você consiga ir aos pouquinhos acumulando e você vai vendo esse efeito dos juros compostos como está aqui na tabela. Como eu sei disso? Porque eu leio bastante, eu me inspirei bastante em Warren Buffett, Charlie Munger, Philip Fisher e vários outros grandes investidores, tanto americanos quanto brasileiros. Nós temos aí também Luiz Barsi Filho, Luiz Alves Paes de Barros e vários outros investidores que conseguiram e foram desta maneira. E assim também eu fiz e já estou nesse caminho há cerca de 10 anos e conseguindo resultados, vendo os resultados agora florescerem. É por isso que eu criei o canal e por isso que eu trago essas informações para vocês. Se você gostou, eu só peço que você deixe o seu like, compartilhe esse vídeo e se inscreva aí no canal, porque nós temos muitos outros vídeos que podem te ajudar. Inclusive, eu vou deixar um vídeo aqui agora para que você entenda ainda mais essa questão da estratégia. Muito obrigado e até o próximo vídeo.